E uma coisa muito interessante, o único ser vivo que dá um pedaço de si para ser comido por outro ser vivo são as árvores frutíferas. A fruta é o único pedaço de ser vivo que foi desenhado de verdade para ser comido. Porque o frango prefere que você não coma a coxa nem a asa dele. Com certeza. O alface prefere que você não coma a folha dele. Mas a árvore prefere que você coma a maçã dela. Porque, inclusive, e não é altruísta, é egoísta. Dentro da maçã tem semente, você come a maçã, continua o seu caminho, e nas suas fezes vai sair a semente que vai levar essa árvore de maçã adiante. Para perpetuar a espécie. Então, a nossa visão de cores, a gente enxerga cores. Né? Sim. 10% dos homens são daltônicos, mas a maior parte de nós enxerga cores. E uma das coisas principais de entender é que mulher enxerga a cor melhor que nós. Você pode lembrar, quando você tinha 13, 14 anos, você ia para a escola vestido de um jeito, e todos os meninos estavam tudo meio esquisito já da combinação de cor, e as meninas com 13, 14 já tudo arrumadinha, combinando a calça com a meia, com a cor do tênis, com a fivelinha. Elas enxergam cor de uma maneira muito melhor. E uma das teorias é para ver cor da criança, se a criança está mais doentinha, menos doentinha, né? Essa criança está com uma carinha esquisita, para ela enxergar isso, e para ela ver se a fruta está madura. A fruta muda de cor. Maçã, a pera e tal, exatamente. Então, é importante entender fruta no alimento, muito importante. Agora, entender uma coisa, como não tem plantação, tem uma árvore de fruta lá. Quem é que chega primeiro? O ser humano, bonitão? Nós não temos canino grande, a gente é pequeno, nós somos lento, fraco, a gente não voa, não tem pescoço comprido. Então, peraí, não é que se entupir de fruta. Porque você não é o cara que vai chegar lá e se dar bem na macieira. Você vai dar sorte. O ambiente vai limitar isso. Exato. Então, essas coisas que a gente vai dominando, a agricultura dominou tudo isso. Hoje você vai numa fazenda, eu morei em Nova York quando era moleque, e fui para o norte do estado de Nova York, porque a cidade de Nova York tem um apelido, Big Apple. Sim. A grande maçã. Quando você vai para o norte de Nova York, tem o começo das Montanhas Rochosas, uma coisa maravilhosa. Na estrada, do lado, só macieira. Mas uma coisa maravilhosa aquilo, Raso. Aí você para no meio do caminho, tem um pessoal vendendo suco de maçã, mas uma coisa, nossa, nunca tomou um negócio daquele. Porque a maçã é uma fruta temperada, né? Aqui no Brasil é tropical, a nossa maçã nunca é muito boa, ou ela é argentina, ou ela é meio acidinha, mas aquilo, você fala, nossa, o que é aquilo? Mas quem que chega lá? Passarinho, bicho que sobe em árvore. Nós não somos bicho de árvore. Sim. Nós não somos macaco. Quem é bicho de floresta? Chimpanzé. Gorila, bicho de borda de floresta. Nós, bicho de descampado, chamado savana. Então, a gente tem que entender que a gente tem que andar para procurar comida. Tem que andar, tem que correr para pegar o bicho, para caçar, andar e correr. Tem que andar e carregar fruto, tem que andar e carregar lenha. Então, exercícios hoje, os exercícios funcionais. Né? Agora, essa semana, eu comecei a fazer crossfit. Não sei se você viu lá. A minha irmã, super do crossfit, eu comecei a fazer. Você me falou, sim. Exercício brilhante, mexe o corpo inteiro. Tá? E você regula a sua carga. Então, exercício moderado que mexe o corpo todo com flexibilidade, com agilidade e com força. Importantíssimo isso. Tem que ter isso para sobreviver. Nosso corpo, a maior parte, é músculo e osso. Então, é alimentação com movimentação igual qualquer bicho da natureza. Tá? Bom, chega um problema. Então, e aí? Por que morre aos 33? Se esse cara todo, porra, tava tudo tão legal, por que eles morriam com 33, então? Né? Porque era a nossa programação genética. É a validade, a data de validade. Então,
Agora vamos lá, vamos falar um pouquinho. Posso continuar? Você quer me perguntar alguma coisa? Claro. Não, Então vamos que a gente vamos está na lá. pauta. Se a gente morre aos 33, perdão, temos que entender, então, quando que é o pico do ser humano? Né? Para que serve o ser humano? Para que serve o ser humano? Agora estou te O ser humano é sacaneando. câncer do planeta, né? Estou te Diz que é o câncer sacaneando. do planeta. Eu não faço a menor ideia se a gente tem. Teve o George Carlin, que era um comediante sensacional americano, fala o seguinte: que de repente a gente fala assim que o ser humano, né, que polui rios e florestas, mas o planeta, se ele quiser, ele dá só uma chacoalhada, estoura vulcão e tal, e acaba com a gente. De repente, o planeta criou o ser humano porque ele precisava de isopor. Eu não consigo fazer esse negócio. Fui criar esses bichos, eles fazem isopor para mim e depois eu regaço com tudo, acabo com esse negócio e eu tenho isopor. Eu realmente, ele fala que ele era ateu, né, e tal, ele fazia críticas. Eu não sei para que serve o ser humano, eu confesso. Por favor, me diga, eu não sei. Para que a gente está aqui? O ser humano serve para o que todo ser vivo serve. Se copiar, criar outro. Basicamente. Basicamente. Então, a gente tem que se manter vivo e reproduzir, tá? A reprodução, no caso humano, é uma reprodução sexuada. Então, depende de indivíduos que têm anatomias diferentes e complementares para que eles se juntem num ato de união sexual e aí a criação de um terceiro ser, tá? Na verdade, uma outra coisa que eu acho que cabe aqui falar um pouquinho como curiosidade, a reprodução sexuada, ela é muito complicada, né? Se você pega abelha, por exemplo, as abelhas que são fantásticas, tudo funciona, né? Não sei se você já tomou um mel puro de abelha, é uma coisa fantástica, o própolis. E a organização das abelhas, ela é muito interessante, porque cada uma faz só o seu papel e ela não tem usurpar o poder, não tem não tem golpe de Estado, não tem congresso, não tem nada. As próprias abelhas e formigas também, né? Abelhas e formigas, isso. Que então tem aquela estrutura de sociedade, né, em prol da sua real perpetuação e vamos todo mundo trabalhar igual e nós temos a hierarquia bem definida, né? Isso, mas você sabe por quê? Porque não tem reprodução sexuada. Você tem uma rainha, abelha rainha, as abelhas todas pequenas, as não rainhas, todas são fêmeas, clones da rainha. Clones reduzidos. Aí existe o zangão, que é o marido da rainha. Ele só serve para transar com a rainha e criar novas rainhas. Então, a reprodução sexuada na abelha só serve para criar novas rainhas. Mas o bando todo são pequenos clones da rainha. Por isso que todo mundo... São todas irmãs gêmeas. Por isso que todo mundo funciona bem. Todo mundo sabe o que tem que fazer. Porque se enxerga no outro como si mesmo. É muito... Só uma curiosidade. Bom, perfeito. Por que a gente tem reprodução sexuada? Não tem nenhuma explicação perfeita. Não tem. Bacana. Mais uma das coisas que a gente não sabe. É só gostosinho, mas... e pronto. Mas dura lá, sei lá, né? Dependendo do sujeito, dura uns 10 minutos e acabou o gostosinho, né? Ou menos, né? Aquela história. O cara vai com uma profissional e fala assim, quanto você cobra? Por 1 hora. Tá, e o que a gente vai fazer com os outros 55 minutos, né? Isso. Fantástico. Assim. É só isso. Então, agora que está na moda aí essa doença viral grave, a melhor explicação para a reprodução sexuada é a construção de um novo sistema imunológico. Então, você misturar genes. Você mistura... A mãe tem um tipo de defesa, o pai tem um tipo de defesa, e você cria uma defesa original, que aí as bactérias, fungos e vírus têm mais dificuldade de destruir. Tá? A própria evolução, né? No seu sentido mais puro, né? A gente está evoluindo para sobreviver ao nosso ambiente. Perfeito. E criando a terceira, e a evolução vai indo. Daqui a pouco os filhos dos filhos dos filhos dos filhos são imunes à Covid.
porque trocentas milhares de transas e filhos com o tempo, você acaba tendo uma das a evolução. Ideias. É uma das ideias. Perfeito. Agora, então, você tem lá, quando que os seres humanos estão prontos para a reprodução? Lá pelo fim da adolescência, que a gente chama de adolescência. Sim, normalmente. Alguns mais precoces e tal, mas em média, fim da adolescência. Não, mas as meninas menstruam a partir dos 11 anos de idade. A menstruação é que o seu órgão reprodutor está praticamente pronto. Então, se a gente olhar, agora dando uma encurtada no assunto, dos 15 aos 25 anos de idade das meninas é a época de maior fertilidade. Então, como a gente serve para se reproduzir, o pico de funcionamento tem que ser atrelado à reprodução. Então, dos 15 aos 25 anos é a melhor fase dos seres humanos. Em todos os aspectos, porque para se reproduzir, você tem que estar completamente saudável. Isso na natureza, né? Ok. Agora, olha que legal. Tem um pedaço do cérebro que não está pronto aos 15 anos, que chama lobo frontal, que é o lobo do juízo. O lobo do juízo só termina... Eu posso atestar. Por experiência e empirismo, eu posso atestar isso, que realmente não está pronto aos 15 anos de idade. Só vai ficar pronto com 25. Ai, meu Deus, agora eu entendo muita coisa que eu fiz. Claro, todo mundo. Mas olha que legal. Por que é isso? Porque com 15, você está cheio de hormônio, cheio de tesão, louco para transar. E não tem juízo. É verdade. Estratégia da natureza brilhante para que os seres humanos se reproduzam. Tá com... pior que é verdade. Você tá taradão lá e camisinha, foda-se. Não é nem aí. Pelo. Vou comer 2, 3. Vamos que achar um buraco, eu ponho. Agora. Cara, é sensacional. 25 anos depois, aliás, 10 anos depois, com 25, você tem 10 anos de filhos. Você precisa ter juízo para cuidar dos filhos. Para cuidar da prole, lógico, é uma máquina, é uma coisa assim, de acordo com a natureza, é a forma de perpetuar a espécie. Estou falando só de natureza aqui, claro, porque eu estou tentando explicar esse negócio da longevidade. Então, aí o que acontece? Com 25, você já tem lá 10 anos de filhos se procriando, mais um pouco, os seus filhos já estão se procriando, e aí com 30 e poucos você desaparece, porque você já não serve para procriar de maneira perfeita. Já cumpriu o objetivo. Isso. Então, por que eu falei dessa historinha? Porque a gente tem que, em algum momento, a gente tem que entender o que é envelhecer, para falar de morte e falar antes, né? Como que eu conserto uma parte do envelhecimento. Aí a gente tem que entender como que constrói o corpo, né? Por exemplo, eu tenho 53 anos de idade, o que dentro de mim tem 53 anos de idade? Somente duas coisas, o cérebro e o cristalino. O cristalino é a lente atrás do colorido. Então, eu hoje com 53, se eu olho uma coisa muito de perto, eu não enxergo, porque meu cristalino não se amolda mais para fazer o foco. E esse cristalino, até quando ele funciona para longe e perto? Mais ou menos 35 anos. Olha que legal. Então, a natureza, de novo, casa com a validade prevista. Economicamente, funciona o tempo que é a nossa validade. Agora, não faço 33, fico velho e morro, né? Eu tenho que ficar velho antes. Quando é esse velho? O velho, então, tem que entender essa criação e destruição de células. Tá? Porque é o seguinte, meu cabelo não tem 53, eu corto ele cada 2 semanas, dou uma cortada, ele nasce de novo. Né? Pelo, nasce, a pele faz esfoliação, nasce de novo, você corta a unha, nasce de novo, é tudo novo. Só que o músculo também acontece isso, os ossos também acontece isso em tempos diferentes. Então, a musculatura demora 10 anos para trocar, os ossos 10 anos para trocar, o fígado demora 1 ano para trocar. E assim tem várias células com idades diferentes na gente.
Agora, para construir célula, o que precisa? Precisa 4 coisas. Precisa comida, precisa movimento, o exercício, precisa o cérebro para coordenar todo esse troço e uma informação química que sai do cérebro chamada hormônios. O hormônio é uma informação química que ativa o núcleo da célula, o DNA, a genética, para construir a célula da maneira certa. Perfeito. E a gente começa a perder hormônios com 20 anos de idade. Que seria basicamente a instrução da planta ali, ó, eu vou fazer aqui do fígado, eu vou fazer aqui do osso, eu vou fazer aqui do músculo. Senão daqui a pouco você faz músculo no fígado, fígado no músculo, e daí já danou-se. Entendeu perfeitamente, é isso aí. Então, o envelhecimento, uma das coisas, tem outras chaves, tá? Mas uma chave que dá para a gente mexer é na parte hormonal. Então, você vai tendo queda de hormônio... 20 anos, que eu achava que era um pouco mais lá, para os 40, mas é porque você envelhece antes de morrer. Se der 33, você tem que envelhecer antes, tá? Claro, é proporcional ao negócio. Fala para mim, a cintura da menina ou do menino com 15 anos e a cintura desse mesmo menino e menino com 25, é a mesma? Não. Não, porque o primeiro hormônio que cai, uma das coisas que ele faz é diminuir gordura abdominal. Então, ele cai, gordura abdominal aumenta. Sensacional. Então, e aí a gente tem, então, esse termômetro do envelhecimento que tem que ser entendido para primeiro saber o que está acontecendo, para depois entender o que fazer para evitar que isso aconteça, ou pelo menos diminuir um pouco a intensidade e a velocidade disso. Perfeito. Então, se você não é um daqueles indivíduos que é geneticamente protegido para a centenariedade, ou seja, você já nasceu com alta atividade mental, você já nasceu com uma insulina que não vai subir muito, você já nasceu com um hormônio de crescimento que não vai subir muito naturalmente. Se você não é esse sortudo, você tem que procurar pessoas que são treinadas nesse tipo de coisa que eu fui treinar. E não sou só eu, tem o ginecologista sabe, o urologista sabe, o endócrino sabe, pode ser de qualquer especialidade, essas 3 que eu falei são as principais, porque lidam com saúde masculina, saúde feminina e saúde de hormônios, né? Mas se o cara tem um pouco de inteligência, consegue ler também e aprender, não tem muito como eu conseguir, né? Então, o que acontece? Eu pego os pacientes e faço esse perfil, tem que traçar esse perfil de quantidade de ginástica que ele faz, do tipo de alimento que ele come e de quanto de hormônio ele tem. E quando que é o pico, então? Agora, qual é o alvo? O que eu tenho que fazer? Eu não preciso fazer muita coisa, eu tenho que saber mais ou menos quanto que esse cara tinha de hormônio aos 25 anos de idade, que é o pico. É a término de formação do cérebro, pico de funcionamento humano. O máximo de QI é aos 25. O máximo de percepção é aos 25. Então, esse é o meu alvo. Aí eu vou lá, testosterona, estradiol, progesterona, DHEA, vitamina D. Ponho tudo na dosagem que o cara tinha com 25 anos. Tenta manter com 25. Não é assim, cada pessoa tem o seu, imagino, não é uma fórmula, não é uma receita de bolo. Estou falando e você tenta genericamente. manter o cara com 60 anos, ele tem que estar mais ou menos como ele estava aos 25, de forma artificial. Aí, o corpo vai se reconstruindo com a informação hormonal, de novo. Perfeito. Ele tem a capacidade de fazer isso, mas sem aquela informação, ele fica perdido. É isso que a gente tenta nivelar. Exato. Ah, mas isso é muito bacana. Mas, assim, com a tua experiência, hoje, assim, qual é a dificuldade do cara que está escutando a gente e fala, pô, mas parece tão complicado, eu vou ter que ter uma vida toda regradinha e eu vou tirar os meus prazeres do açúcar e não sei o quê. Porque você, imagino que busque o ideal, né? Você vai tentar buscar o máximo, maximizar o resultado. Claro que somos todos seres humanos, somos pessoas preguiçosas, somos pessoas que querem os seus prazeres. Eu, né, tomo refrigerante pra caceta. Se for do jeito que você está me falando aí, eu tenho mais ou menos a expectativa de vida de mais umas 2 semanas, porque eu não sou uma pessoa saudável, assim, de fazer exercício de forma frequente, tomo bastante líquido com açúcar e tal. Mas aí eu imagino que tem
tentativa de achar o ideal, não vai conseguir em todos os pacientes. Existe alguma coisa, alguma receitinha que a gente possa seguir para pelo menos não fazer o ideal, mas fazer o possível dentro dessa vida maluca que a gente tem, de dormir tarde, acordar cedo? O que seriam os passos mais básicos, que a gente não vai viver até os 100, mas talvez a gente viva até os 80 ou 75, para quem já ia ficar até os 50 e 60? Então, perfeito. Acho que é uma pergunta racional, porque, obviamente, o que eu faço não é obrigatório, né? Tanto que não é uma medicina de doença, é uma medicina de saúde, faz quem quer. Teve uma paciente minha, ela começou a tratar comigo aos 85 anos, tá? E ela tinha um problema qualquer e eu achei que a reposição para ela seria uma saída para a resolução de um outro problema de saúde. E ela realmente começou a ter resultados brilhantes, foi ficando cada vez melhor, não sei o quê, e melhorava, e melhorava, e melhorava. Aí, com 87 para 88, então, uns 2, 3 anos de tratamento, ela voltou lá e falou, doutor Marcos, é o seguinte, eu quero parar o tratamento. Eu falei, mas puxa, você está tão bem, né? Ela falou, então, exatamente. Todas as minhas amigas estão morrendo. Ai, Eu vou ficar sozinha. E uma das coisas fundamentais para que o nosso cérebro funcione bem é a gente ter o suporte social de família e amigos. A gente não funciona sem família e amigos. Você pode ver agora todo mundo trancado em casa, as pessoas completamente enlouquecidas, com uma puta de uma ansiedade, não dorme, não come, estão abusando de substâncias, estão fazendo loucas, brigando com os outros, porque a gente muitos casais perdeu se separando, né? um monte, porque a gente perdeu esse contato, esse relaxamento. Sai com o amigo para tomar uma, bate papo com um, bate papo com o outro, encontra, vai num restaurante, vê gente diferente. O ser humano é um bicho social. Então, isso que eu proponho, para algumas pessoas funciona. Não é uma coisa universal, óbvio que não, né? Não é. Isso aí tem uma série, assim, é filosófico. O papo aqui vai demorar 6 dias se a gente for nisso, mas enfim, é importante o quê? Entender o quê? Você não quer chegar com 70, 80 de cadeira de roda. Vamos fazer uma brincadeira, tá? Sim. Você não quer chegar dependente, você não quer chegar demente, sabe? Chega teu netinho, quem é você? Chega seu filho, como é seu nome? Não. Você quer conseguir levantar, você quer conseguir preparar o seu alimento, você quer conseguir regar as flores do seu jardim, você quer conseguir conversar com o filho, com o neto, e quer ter uma vida social. Então, para isso, para você ter esse envelhecimento mais saudável, é uma das coisas que eu falo. Agora, o que é o principal, então, para quem não quer toda a complicação? Alimento e movimento. Alimento e movimento. Alimento e movimento. Então, não adianta... Só te interromper um pouquinho, mas quando eu andava de moto, e aí tá... Porque eu sempre assim, eu tenho a filosofia de que eu não tenho medo da morte, eu acho que é uma coisa natural e a hora que chegar, chegou, e eu espero que tenha alguma coisa do outro lado, eu não tenho certeza, eu sou agnóstico, não acredito, mas também não acredito, acho que tem um mecanismo por além da vida, mas eu andava de moto, daí um amigo meu falou assim, porra, mas, né, e se você se acidentar e tal, isso é perigoso, não sei o quê, eu falei, cara, eu só não quero ficar sobre aparelhos, ficar vegetando, se tiver que morrer, morreu. Daí ele falou assim, tá, e se você se acidentar e tal, e perder as 2 pernas? Daí eu falei, então aí é campeão mundial de Counter-Strike, porque aí eu vou ficar pelo menos no computador o dia inteiro, vou jogar aquela porra, ficar profissional e tudo bem. Só não quero ficar vegetando, só não quero ficar incapaz de fazer alguma coisa que realmente a gente quer viver muito e viver bem. Não adianta você viver muito todo fudido lá e tal, correndo por um canudinho. E aí a gente tem que fazer essas escolhas, né? Será que... Poxa, isso é uma coisa muito emblemática. A senhorinha que estava vendo todo mundo... E aí eu sei que a gente não finalizou esse papo, mas eu queria já
encaixar de repente, misturar um pouco de uma outra pergunta que eu botei na pauta. Eu nem falei essa pauta e é uma coisa que eu vejo, assim, eu leio muito, né? Tenho muitos livros e das minhas autoras preferidas é a Anne Rice, que escreveu Entrevista com o Vampiro e esse é o mais famosinho, mas ela tem uma caralhada de livros sobre vampiros. Sim. E no universo dela, os vampiros não brilham, não é aquela coisa romântica. Os caras são tudo depressivos, os caras são tudo, sabe, angustiado, porque os caras vivem 1000 anos. E aí você viver 1000 anos, pô, parece uma bela de uma ideia, né? Viver para sempre, viver. Mas aí você pensa, caceta, eu vou ver um monte de gente morrer, e aí as interações sociais. E a minha pergunta é, a gente teria, será, capacidade cognitiva para viver centenas de anos, 200, 300, 500, 600 anos? Então, junto dessa ideia que você está explicando, não sei se encaixaria agora ou depois, será que a gente seria capaz, psicologicamente falando, você que também é psiquiatra, de viver 300 anos e ter uma vida saudável mentalmente? Não todo mundo. Todo mundo, uma maioria não, minoria talvez meio a meio? Vamos lá. Como é que a gente... Quem são os indivíduos mais aptos, mentalmente falando? Tá? Então, a gente pode ir para... Tem dois campos de medida para você ver capacidade cerebral. Você tem uma coisa básica que é o QI, que é o quociente de inteligência, que é quanto você consegue compreender do mundo, como você lida com novidades, como você lida com o que você já sabe, né? E aí a sua capacidade de lidar da melhor maneira, tá? De resolver problemas da melhor maneira em termos cognitivos, de novidades e de coisas conhecidas. Isso é um. O outro pedaço se chama personalidade. A personalidade tem 5 itens que são estatisticamente demonstrados como mais poderosos, tá? Tem um monte de teste de personalidade por aí e tal, mas o único que tem realmente uma comprovação estatística brilhante é o Big Five. Então, você tem que... O que são os Big Five? Eu acho que aqui é mais importante do que inteligência, do que você está falando aí. Uhum. Então, nós temos uma coisa que chama neuroticismo, que é uma capacidade de sentir emoções negativas. Quanto maior essa sua capacidade, mais você sofre com o que acontece fora e dentro de você. E mais tempo você demora para se recuperar do sofrimento. Extraversão, o extrovertido, é a capacidade de sentir emoções positivas. É exatamente o contrário desse. Então, Perfeito. você vai ao mundo e você se alegra com as coisas que tem no mundo. Tá? É o otimismo e o pessimismo. Podemos simplificar para a turma assim. Aí você tem uma coisa que chama conscienciosidade. É a capacidade de você fazer tudo certinho. Jordan Peterson fala muito nisso, né? Claro. Nosso tio Jordan. Nós temos a abertura à experiência. Tem gente que é mais aberta à experiência, tem gente que não. Então, que vai lá no mundo, consegue entender a novidade e reagir bem a isso, né? Então, temos muito poucas pessoas que reagem bem aos cigarros eletrônicos, né? Por exemplo... Outros que não reagem, então, é uma coisa muito nova, não quero, vou me fechar, não quero saber. Então, a personalidade, e tem como medir essas coisas, tá? Para a turma aí entender. Então, se quiser, depois me pergunta. Eu tenho o site do Jordan, tem lá o teste dele, que é fantástico, ele dá um monte de respostas, é super legal. Eu brinco que é o meu mapa astral. Meu mapa astral é o teste do Jordan, né? Então, para você entender como que você reage ao mundo, e assim, a personalidade, ela termina de se formar lá pelos 15, 16 anos de idade, e ela se modifica muito pouco ao longo da vida. Por isso que eu estava dizendo que esse viver para sempre vai depender muito de como o indivíduo é composto entre entendimento do mundo e a personalidade, como ele lida com o mundo,
para que ele possa ter prazer nessa vida, senão ele vira um vampiro, que é sempre deprimido. Então, muito providencial, muito legal isso que você fala, porque leva para um outro lado essa percepção. Eu quero viver mais para quê? Exatamente. É como a minha pacientinha, eu quero viver mais para quê? Tem um amigo do meu pai de faculdade que segue meus vídeos também, e um dia eu pus o vídeo, né? Como viver 100 anos. Ele falou, nossa, pelo amor de Deus, não, isso é muito chato. Viver é tudo tão chato, como é que eu quero? Não quero viver 100 anos, é chatíssimo esse troço. Então, tem a ver com um monte de coisas, né? E entender qual é a alegria que você tem de existir, você tem algo a dizer ao mundo, ou o mundo tem algo a dizer a você que te dá prazer, né? Então, muito interessante e longa seria essa conversa, né? Mas lógico, sim, eu sim. acho que é Mas um então, resumo. retomando os passos que a gente estava no meio da pergunta, o que que o cara comum, o cara normal que está ouvindo a gente, que tem a sua vida atribulada e acorda às 8 e vai trabalhar até às 6, como é que o cara encaixa algo? Tudo bem, então não vamos viver até os 200, até os 100, mas como é que eu posso tornar a minha vida de forma fácil? Claro, nunca é tudo fácil, mas mais simples que dá para fazer, como você falou, Tá. alimentação e movimento, né? Alimento e Então movimento é seria básico. Agora, tem que perfeito. entender uma coisa importante, e aí eu acho que assim a maior parte de nós tem um funcionamento meio... Eu vou usar um termo um pouco pejorativo, não me levem a mal, não quero ofender ninguém, mas é só para demonstrar visualmente o que eu estou dizendo. A maioria de nós funciona como manada, como gado, tá? O que a manada faz? Então, você põe lá os bois no curral e eles vão para o curral. E lá no fim do curral eles vão ser abatidos e mortos. Mas eles vão calmamente, né? Então, a gente aceita uma série de coisas externas porque alguém disse ou ficam falando desde criança que a gente tem que obedecer, 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 obedecer uma pessoa que você nem sabe quem é, que formação tem, o que é que está pensando, se está mentindo, se está de sacanagem, se está de boa índole. A gente tem essa dificuldade, o ser humano é muito mentiroso e a maioria de nós percebe muito mal a mentira. Então, quando contam para você que você tem que trabalhar até as meia-noite, porque aí você vai ser promovido um dia, provavelmente é mentira. Tem uma grande... Para a maioria de vocês é mentira. Porque tem 2, 3 caras que estão ouvindo aí que tem um puta de um currículo, uma puta de uma capacidade cerebral, o pai dele é amigo do dono, e esse cara vai ser promovido. A maior parte de vocês vai infartar ou ter um derrame daqui 20, 30, 40 anos e não vai ter tido essa promoção. E você vai ter deixado de fazer algumas coisas que são fundamentais para a sobrevivência. Alimentação correta, movimentação correta e dormir. Dormir. Bicho saudável dorme bem. E o que é dormir bem, gente? 2 horas da manhã até as 11, é raro o cérebro que precisa realmente dormir e acordar nessa hora. Tá? O cérebro normal, ele vai ter sono depois que anoitece, algumas horas depois que anoitece. E ele vai acordar, a maior parte de nós, mais ou menos quando amanhece. Porque ele precisa ser limpo. A maior parte das resoluções de problemas que a gente faz é dormindo e não acordado. Acordado você resolve prova de colégio, 2 mais 2 igual a 4. Pô, não tem nenhuma dificuldade em resolver problema acordado, porque são esses problemas fáceis da vida. Os problemas difíceis, as dores emocionais, a inveja que você tem, o ódio que você tem, o amor não correspondido que você tem, a dificuldade que você tem de ganhar dinheiro. Essas coisas, conscientemente, são difíceis de serem resolvidas. O seu cérebro é muito mais inconsciente do que consciente. Então, você vai dormir com o seu problema naquele momento que você está lá indo dormir, peça para o seu cérebro te ajudar na solução, e ele te ajuda. A história é repleta
de gente que descobriu coisa dormindo. Einstein, grande cientista, vários. O Einstein sonhou com a teoria da relatividade, pessoal. Não é que ele ficou lá o dia inteiro escrevendo na lousa até descobrir aquela porra. Ele sonhou com aquilo. Então, deixa o seu cérebro te ajudar. Mas você tem que ir para a cama dormir. Então, eu já fiz uma mudança meio radical na minha vida. Eu era um cara que estava trabalhando sempre de madrugada, fazendo vídeos e produzindo conteúdo, porque não toca telefone, não tem cachorro latindo, o vizinho não está escutando sofrência, né? Aquela coisa. Mas hoje, já fazem algumas semanas, eu estou dormindo de noite, antes da meia-noite, e acordando cedo, não tanto quanto você, né? Que eu sei que você acorda literalmente com as galinhas, né? Você tá lá às 5 da manhã e tá pau na máquina. Mas eu ainda estou começando a ficar mais, né, um pouquinho mais saudável nessa parte. E realmente eu tenho me sentido muito bem, apesar de nunca ter gostado de acordar cedo, mas a hora que eu comecei a equilibrar o meu sono, eu realmente, sabe, eu brincava que eu dormia feito uma criança, né? Eu dormia 1 hora, acordava, chorava, dormia mais 1 hora, acordava, chorava de novo. Não, mas eu realmente tô vendo os benefícios de conseguir dormir assim num horário mais normal. Então, Marcos, a gente está aqui com o nosso tempo, obviamente, limitado. O papo é sensacional. Eu gostaria de continuar por horas e horas e espero que a gente tenha outras oportunidades para a gente falar sobre outros assuntos, porque, meu Deus, esse teu cérebro é um vórtex de informação e isso aqui está saindo praticamente uma palestra de motivacional, de informação. Nossa, sensacional. Mas então eu primeiro queria agradecer demais pelo papo, sensacional mesmo, muito bacana. E queria te dar o espaço para você falar o que você quiser, onde que as pessoas te encontram, o que você faz do teu trabalho, para que você possa utilizar também o nosso canal para divulgar esse conhecimento sensacional que você tem. Legal. Hazard, primeiro, parabéns pelo projeto de podcast. Eu acho que o podcast de tempos para cá, ele tem crescido enormemente, as pessoas têm um interesse e elas ouvem os podcasts nos carros, elas ouvem fazendo exercícios, em algumas pessoas que conseguem durante o trabalho também, como se estivesse ouvindo uma música ou um rádio, então leva informação. Muito, muito importante você ter ido para o podcast, parabéns pela sua iniciativa, né? Bom, pessoal, eu sou médico, atendo normal, como médico, né? E estou às ordens, meus canais, eu tenho canais em todas as mídias sociais, Marcos Lago, Cerebrando, de cérebro, Cerebrando a Vida, tá? Que eu gosto de fazer esse apanho, vocês já viram, eu gosto de ir para todos os lados, da filosofia, do amor, do sexo, da comida, e como que a gente pode fazer para interagir melhor com as nossas famílias, interagir melhor com os nossos amigos, conhecer outros seres humanos e conseguir se relacionar, tá? E conseguir fazer as atividades normais da vida, né? Então, por mais tempo. Então, eu faço a terapia hormonal junto com psicoterapia, tá bom? Eu sou também oftalmologista, a gente não falou muito disso, que não era o tema, mas agora uma apresentação profissional, eu faço metade da semana, eu sou oftalmologista, então eu faço você enxergar o mundo melhor objetivamente. E na outra metade eu sou psiquiatra, eu faço você enxergar o mundo melhor lá dentro, tá? Então, a ideia é essa, promover saúde, promover uma visão melhor de mundo. O meu celular é aberto para vocês nas minhas mídias. Eu não vou dizer no ar aqui, mas se vocês tiverem curiosidade, YouTube, Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, Marcos Lago, Cerebrando a Vida. Fiquem à vontade para me fazer qualquer pergunta e muito obrigado.